A cena foi registrada com exclusividade pela TV Bandeirantes. Ela mostra o mais poderoso traficante de drogas do Brasil, André do Rap, saindo pela porta da frente do presídio. André de Oliveira Macedo, o André do Rap, abraçou o advogado assim que saiu da penitenciária de segurança máxima no interior de São Paulo. Um dos maiores traficantes do país, André estava preso desde setembro do ano passado, acusado de mandar toneladas de cocaína do Porto de Santos para a Europa. André do Rap foi libertado por ordem do ministro Marco Aurélio numa chamada decisão monocrática. Quando o assunto foi levado ao plenário do Supremo por decisão do presidente da Casa, 9 ministros defenderam que André do Rap deveria estar preso. A votação e a tese foram aprovadas por maioria, vencido o ministro Marco Aurélio. Qual das decisões traduz o chamado desejo da Corte? A que foi tomada individualmente pelo ministro Marco Aurélio Mello ou a do plenário, onde todos votaram? Qual tem sido o efeito das decisões monocráticas no funcionamento do país? Ao tomar posse, o novo presidente do STF, Luiz Fux, anunciou que pretende reduzir o efeito das decisões monocráticas, fortalecendo o plenário. Que é a segurança jurídica quanto aos seus entendimentos. Menos de 48 horas depois do despacho do ministro Marco Aurélio, em outra decisão monocrática, o ministro Luiz Roberto Barroso mandou afastar o senador Chico Rodrigues, flagrado pela Polícia Federal com dinheiro na cueca. Fez isso sem recorrer ao plenário nem à turma. O Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros que podem tomar decisões de 3 tipos. No plenário, quando todos votam, nas 2 turmas, quando uma parte do tribunal vota, e individualmente. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, mostrou que entre 1988 e 2018, 72% das decisões do STF foram tomadas por um único ministro e apenas 17% decididas de forma colegiada. No ano passado, a taxa foi ainda maior. Decisões monocráticas favorecem o individualismo e enfraquecem a segurança jurídica. Por que dar mais força ao plenário? Como fazer isso? E qual é o peso dessa mudança no aumento da segurança jurídica do país? E aí, vamos discutir? Esse é um podcast do Jornal da Band com o Eduardo Aineg e Lana Canepa. Quando ministros fortalecem suas decisões individuais, o tribunal como um todo se enfraquece. Quando resolvem sozinhos, tornam-se ilhas, estimulando o choque de visões contraditórias que desapareceriam num debate colegiado. E essa autofagia, que até alimenta as vaidades internas, não ajuda em nada a sociedade. A cassação de ato de um integrante do Supremo e uma verdadeira autofagia que somente descrédito ocasiona. Para mim, representaria autofagia não defender a imagem da Corte e do Supremo Tribunal Federal. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, presidente do Instituto Brasileiro de Estudos Constitucionais, André Tavares. Obrigado pelo seu tempo. Um ministro dá uma decisão monocrática, isso produz um efeito imediato, o assunto vai a plenário, pode confirmar ou não, mas a sociedade fica esperando essa decisão em 2 tempos que gera insegurança jurídica. Como enfrentar isso? Diversos momentos nós tivemos decisões que a gente chama de monocráticas, porque são tomadas só por um único ministro, não é? O que gera um poder que não deixa de ser excessivo em termos de competências que o Supremo tem, né? Nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal acaba avaliando e tem efetivamente avaliado nos últimos tempos as grandes questões nacionais, né? Então nós temos aí submetidos ao Supremo muitas vezes a invalidade de leis, muitas vezes questões relacionadas a outros poderes, até mesmo o funcionamento interno de outros poderes, e isso tudo exige, no meu modo de ver também, que essas decisões, que são muito sensíveis para os demais poderes, sejam adotadas pelo tribunal como um todo. 85% das decisões no ano passado foram monocráticas. Tem algum mecanismo que precisa mudar? Olha, sem dúvida alguma, na medida em que a gente continua aceitando esse volume gigantesco de processos a serem julgados pelo próprio Supremo, um tribunal de 11 ministros, nós aceitamos a premissa de que
muitos desses casos não serão avaliados detalhadamente. Muitas vezes eles entram no bojo de casos repetitivos ou semelhantes a outros. Então a gente tem muitas vezes decisões que são padronizadas, porque os casos, de alguma maneira, também são, digamos assim, padronizados. São muito similares, ou às vezes são idênticos, só mudam as partes. Do Supremo Tribunal Federal, acho que falta um pouco mais transformá-lo num, eu costumo dizer, um bem escasso, né? Não é para todos, né? Não faz sentido que todos cheguem ao Supremo Tribunal Federal, né? Então aí também vai da parte do Supremo a necessidade de que ele consiga refletir sobre sua própria competência, impedir que causas menos significativas tomem o tempo dos ministros, né? Por exemplo, eu sempre disse isso, as questões relacionadas a foro privilegiado, né, como se costuma chamar, né? Isso em parte foi solucionado. Isso não precisaria fazer parte da jurisdição do Tribunal de Cúpula, né, que ele tenha que apreciar, por exemplo, ações penais só em virtude de determinadas autoridades. Essas questões, aí estou falando abstratamente, né, elas poderiam ter sido retiradas desde sempre da alçada do Supremo. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal ele deve ser exclusivamente um tribunal de proteção da Constituição. Ele não é isso hoje. E dentro da proteção da Constituição, apenas as questões que têm relevância nacional, né? Eu vejo que nem tudo precisa ser decidido pelo Supremo, e nem mesmo nas questões constitucionais, nem tudo vai ao judiciário, né? Isso acontece em qualquer país, especialmente quando a Constituição é longa, né? Mas a verdade é que ao longo do tempo o Supremo ele próprio foi ampliando a sua competência, ele próprio foi aumentando os poderes dos juízes, dos seus ministros individualmente, e de uma maneira geral as últimas leis, a partir da reforma do Judiciário de 2004, essas últimas leis aprovadas pelo próprio Congresso, elas transferiram mais poder ao Supremo Tribunal Federal, né? Então a gente tem assim um cenário bastante complexo, né, de compreender e digamos, de arrumar. Agora, quando a gente vê durante o processo de escolha dos ministros, na sabatina, essas discussões não aparecem. O compromisso dos senadores com a mudança, cobrando eventualmente um compromisso dos novos ministros do Supremo com uma posição um pouco mais moderna, um pouco mais avançada, mais parecida com a de outros países, a gente também não vê. Nós sabemos que nos Estados Unidos, né, as indicações são políticas, né, e elas são apoiadas pelo partido que tem a maioria, né? Sem a maioria política não há avanço, mas lá são basicamente dois partidos centrais. Aqui nós temos mais de 30 partidos, né? Formam-se alianças que são muitas vezes precárias, né? Isso tudo impacta no tipo de sabatina que se faz, né? Tanto lá nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Nenhum dos dois modelos é bom, né? Ele não tem, por exemplo, funcionado lá em termos mais técnicos, de procurar nomes menos comprometidos com certas posições políticas fechadas, e aqui no Brasil, né, não temos essa envergadura que se esperava de um Senado em termos de eventualmente rejeitar, quando fosse o caso, não por não ter notável saber, ou porque acho que isso seria muito difícil, ou não ter experiência, mas porque talvez não seja o melhor nome, o nome mais adequado àquele contexto. Eu queria falar um pouquinho sobre a decisão do presidente Fux de alterar a regra para recebimento da relatoria dos processos. O que a gente assistiu no caso do André do Rep foi uma aposta sendo aumentada ali de habeas corpus que eram impetrados no Supremo Tribunal Federal, e a defesa desistia quando não caía na mão de um ministro garantista em que tivesse chance de conseguir ganhar aquele habeas corpus. Esse mecanismo é fraudar, né? Basicamente é um tipo de fraude, não deixa de ser um tipo de fraude. O que o ministro Fux decidiu sobre a nova regra para a relatoria, resolve o problema? Está no limite de uma fraude, né? E obviamente que isso dependeria de uma apuração concreta, e ela inclusive deveria ser feita, né? Porque é possível demonstrar quando há fraude, é possível que isso venha a ser comprovado.
né? Então isso é muito importante, mas todo o sistema está sujeito a algum tipo de fraude, né? O ideal é que a gente tente reduzir ao máximo essas aberturas indevidas que o sistema gera, né? Acho que a nova regra vem para reduzir essas possibilidades de fraude. Aliás, isso já deveria ter acontecido muito antes, porque não é algo tão desconhecido, né? Essa possibilidade de retirada antes da outra parte ser citada ou antes de qualquer ato processual, né? A retirada e a desistência e uma nova apresentação. Acho que é uma falha do sistema que agora se resolve, mas não que o sistema esteja imune a outros atropelos aí. A gente sempre tem que tentar aprimorar. Os ministros vão para uma decisão plenária, cada qual com o seu voto pronto. Não há um debate, não há uma discussão sobre os temas para que eles cheguem a um acordo em torno de como devem enfrentar determinada questão. Na Suprema Corte Americana, eles discutem e então sai o voto. Aqui não. Aqui o placar é resultado dos votos que já foram feitos e escritos. Cadê a discussão? Cadê o aprofundamento do debate? Por mais complicada que seja a Constituição, é a que temos. Mas lá deveriam estar debatendo isso. É um modelo formalista, e nesse ponto, mais uma vez, eu tenho que concordar. Ele é protocolar, né? Aquela sustentação oral que se faz no dia em que os próprios ministros vão apresentar seu voto, né? Ela tem pouca chance, ou impacto muito próximo do zero em relação aos ministros. Então a gente segue numa série de protocolos que não têm funcionalidade, né? Só tomam o tempo da corte, e o grande debate, o debate de mérito que poderia ser promovido, o debate das ideias, né? Perde totalmente. Não só entre os ministros, mas os ministros e aqueles que atuam no processo. Tá ótimo, professor. Obrigada pela entrevista. A gente falou com o professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e presidente do Instituto Brasileiro de Estudos Constitucionais, André Tavares. Muito obrigada pela entrevista. A opção do Supremo por decisões monocráticas que reforçam a insegurança jurídica tem consequências não apenas teóricas. Ela compromete o funcionamento da economia. Empreender, por definição, envolve riscos, só que risco é uma coisa e insegurança é outra. A insegurança jurídica assusta os empresários e afugenta os investidores, o que compromete a geração de empregos e mantém baixa a renda dos brasileiros. Para discutir como a insegurança jurídica afeta as empresas, o mercado de trabalho, a gente recebe agora o economista, ex-ministro da Fazenda e sócio da Tendências Consultoria, Maílson da Nóbrega. Maílson, a gente olha para essas discussões no Supremo Tribunal Federal e ela tem um rebate, um efeito na vida real de quem fabrica PIB, de quem sai para trabalhar. Qual é esse efeito? Olha, Neg, eu acho, como você falou, é de insegurança jurídica. Mas não é apenas na economia, é também na sociedade. Não é? Você tem muitos casos, como a gente tem visto, em que o ministro decide de forma monocrática e ele, naquele momento, externa a sua visão pessoal de mundo. Não é? Se ele for da corrente garantista, é uma decisão. Se ele for da corrente convencionalista, é outra decisão. E se o sorteado for outro, pode ser completamente diferente. Não é? Você tem casos também no lado econômico, né, em que uma decisão monocrática pode provocar grandes perdas. E imagina o seguinte, o governo decide privatizar, vamos exagerar, a Petrobras. Do ponto de vista estratégico, do ponto de vista dos interesses do país, nada mais justifica a Petrobras ser uma organização estatal, a não ser naqueles que acham que a Petrobras tem um valor estratégico, que tem cobiça internacional sobre a Amazônia, essas bobagens que a gente vê por aí. Certo? Então, aí, o que é que aconteceu? O governo obteve autorização do Congresso para privatizar a Petrobras, estamos falando em tese aqui, contratou as melhores consultorias para produzir um estudo que determinasse, de um lado, a avaliação da empresa, de outro, o modelo de privatização, e com isso atrai o interesse de investidores nacionais e do mundo inteiro, né? Vieram para o Brasil, e aí os sindicatos e as corporações, digamos assim, vamos eliminar as etapas, conseguem chegar ao Supremo. O leilão está marcado para as 10 horas da manhã. Às 9 horas, com todo mundo lá esperando o início da cerimônia, vem um fax, hoje não é fax, né? Vem um e-mail ou uma mensagem por WhatsApp dizendo assim:
o ministro fulano de tal decidiu que essa privatização é ilegal. Como vão pensar as pessoas que gastaram tempo, né, viajaram, trouxeram consultores? Qual é a percepção que essas pessoas têm de estabilidade de regras no Brasil? Eu estou falando aqui num caso hipotético, extremo, mas ele pode muito bem acontecer e já aconteceu em outros casos, né? Tem a ver com o fato de que a Suprema Corte brasileira ter se transformado numa espécie de quarta instância e decide sobre tudo, até sobre briga de galo, vamos exagerar aqui, né? Você decide sobre briga de marido e mulher, decide sobre privatização, decide sobre habeas corpus, decide sobre licenciamento de um senador para atender no pedido da Procuradoria-Geral da República. Tem um problema adicional que, como a Constituição de 88 ampliou, vamos dizer, os casos passíveis de disputa constitucional, também o Supremo foi sobrecarregado por isso. Porque a Constituição de 88, ela estabeleceu até o lugar onde deve morar o juiz. Sabia dessa? Pela Constituição de 88, o juiz deve morar na comarca onde ele exerce a sua atividade, ainda que a casa dele seja 100 metros de distância no outro município, né? Essas particularidades, essas gracinhas, chamamos assim, da Constituição de 88, também complicaram a vida do Supremo. Mas eu acho que com todas essas confusões dos últimos tempos, eu acho que é hora de começar a discutir não apenas a forma de escolher os ministros, né? Eu simpatizo muito com a ideia de ter um mandato, né? O ministro vitalício é uma cópia da Constituição americana, né? Que isso foi decidido em 1787, não é? Talvez refletindo um pouco ainda de visões realistas, né? Porque o rei era vitalício, então o Supremo era tão importante que o seu ministro era vitalício. Lá, inclusive, o presidente do Supremo é presidente para sempre. Você não tem um rodízio, como tem aqui no Brasil. São muitas coisas a discutir, sabe? Mas, sobretudo, esse ponto que você colocou. E a sensação que a gente tem é que tudo passa pelo Supremo, né? Não é só matéria penal, não é só matéria constitucional, matéria tributária. Até esse exemplo hipotético que o senhor citou, em outubro deste ano, de alguma forma passou pelo Supremo Tribunal Federal. O STF liberou a privatização de refinarias da Petrobras sem o aval do Legislativo, aí numa votação colegiada. 2/3 das decisões do Supremo tem a ver com questões tributárias. E a maioria tem a ver com INSS, se você considerar a contribuição previdenciária como questão tributária, que é, na verdade, né? Então, os ministros são sobrecarregados, eles decidem sob pressão, essa decisão de varejo, né? Do dia a dia, das questões mais incríveis. Eu, por exemplo, emiti um parecer técnico para um caso em apreciação no Supremo, né? Que envolvia pedir indenização por erros de política econômica, que o próprio governo reconheceu esse erro posteriormente, fez um acordo com os advogados do feito, do caso, né? E depois continuou o mesmo problema, né? O governo voltou a errar, as empresas entraram no judiciário, esse caso tem mais de 30 anos, né? E está rolando até hoje. Você imagina a quantidade de advogados, né? De executivos das empresas que tem que se debruçar sobre isso, os custos. E na última decisão, o ministro relator, ele enveredou por uma tese equivocada, induziu, de certa forma, de boa fé, o plenário a decidir e decidiram negar o pedido da empresa, quando as razões do pedido, da justiça do pedido, eram muito evidentes, né? E a instabilidade econômica, né, ela é menor hoje, mas foi muito alta no passado, como a gente sabe, também leva a erros de julgamento, erros de execução e multiplica os casos no judiciário. E a premência de solução leva o judiciário também a errar. Então a gente precisa de muita coisa, além do que eu comentei aqui, né, de ver essa questão do mandato e da característica constitucional da Suprema Corte. Também o Poder Executivo tem que intervir menos, tem que rever processos, né? Felizmente a gente já se livrou do controle de preços, já se livrou do controle das importações, né? O Brasil chegou a ter 3.600 produtos que tinham importação proibida, né? Chegamos a esse nível aqui na crise dos anos 80, né? Já melhoramos muito, mas tem muito a melhorar ainda.
para que a segurança jurídica parta não apenas de decisões do Supremo, mas de uma racionalização da intervenção do Estado na economia. Tá ótimo, a gente conversou com o economista, ex-ministro da Fazenda e sócio da Tendências Consultoria, Maílson da Nóbrega. Muito obrigada pela entrevista. E esse foi mais um podcast do Jornal da Band, com Lana Canepa e Eduardo Oineg. E aí, vamos discutir? Vamos discutir e semana que vem tem mais. Até lá!